Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Risco fiscal ainda continua assombrando aí os nossos investimentos. Os IGPs começam a demonstrar sinais de queda. IPCA segue pressionado. Expectativa da Selic em muitas casas que nós estamos aí vendo já está em 8,5 no final do ano. Nós precisamos de um fundo bom. Então, fica aqui que eu vou te dar uma outra dica aqui para ver se entra ou não na sua carteira e mostrar alguns pontos diferentes. Vem! Bom, eu acabei fazendo algumas séries apresentando para vocês uns fundos de papéis. Agora nós temos que pegar fundo de tijolo também para diversificar, porque essa Selic em algum momento ela vai acabar se achatando, a inflação também vai enxugando. Então o que nós precisamos? Sempre de fundos bons. Então eu apresento para vocês um fundo com alguns detalhes importantes, inclusive com taxas, que ele tem um dividend yield anualizado de 13,62. Se nós embutirmos ainda um gross up, que é uma taxa de imposto de renda aproximadamente aí de 15%, nós saímos aí de mais de 16% ao ano. Então, excelente. Contra uma Selic prévia de 8,5%, um dividend yield no mês de 1,07%, que se fizermos a mesma continha com o gross up, dá mais de 1,25% ao mês. Então 1,7% líquido já de imposto de renda. E aí, nesse fundo, eu vou falar para você qual é a estimativa de distribuição deles. Então, ele tem lá o máximo, de repente, que ele já está vendo que ele vai poder distribuir, o mínimo e o quanto ele está distribuindo. Por quê? Esse cara tem saldo de cota. Isso é legal para você saber. Eu olhei lá só para estar sempre num parâmetro e eu mostro aqui para vocês qual é a expectativa do mercado divulgado pelo relatório Focus. O relatório Focus está falando que na Selic no final do ano é de 8,25. Se nós expurgarmos o imposto de renda dele, dá 7,01. Então 8,25, já o mercado já está falando em 8,5, mas pelo menos 8,25 que é o relatório Focus. E a expectativa do IPCA é entre 8,51 no final do ano. Então está bem justa a situação. Então se você está querendo ganhar da inflação com 8,51, esse aqui é um fundo que pelo menos agora está apresentando efetivamente alguns ganhos acima do IPCA. Então vamos lá, é o Vinci Opsi, que é o Vino 11. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, basicamente de escritórios. Quem é o gestor é o Vinci Real Estate, administrador é o BRL, Trust. O valor da patrimonial de cota dele está em 58,82 em 30/9 e o valor de mercado da cota está em 60,28 em 15/10. O P dividido pelo VP, que é o preço atual dividido pelo valor patrimonial da ação, ele está trabalhando com 2% a mais, que é 1,02. Você lembra? Um é um justo, né? Então ele está trabalhando um pouquinho só. Então é um fundo que para você tá no radar, que é o momento de repente de você, se quiser, se expor em algum fundo de lajes corporativas. Talvez esse aqui, com alguns dados que eu vou estar demonstrando para vocês, possa ou não caber aí na sua estratégia. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 9,14, então ele já está acima do IPCA. O último rendimento que ele divulgou foi de 0,65. Ele tem mais de 90 mil cotistas e um patrimônio líquido de 745 milhões. Os fundos imobiliários, como as ações, também estão sofrendo bastante, mas se nós comparamos com o EFIX, desde o começo do ano para cá, os dois assim estão muito próximos, porque ele anda muito bem performando no mercado secundário. Então o EFIX está caindo 4,31 e o Vino 4,15. Qual que é a coisa bacana que nós temos que visualizar aqui? Quando você olha no relatório dele, ele tem lá resultados acumulados não distribuídos final. Isso é, está no caixa para ele poder distribuir. Ou ele, de repente, pode comprar alguma coisa, ou se ele não comprar, ele vai distribuir isso no semestre, ele acaba distribuindo. Nós estamos falando que é de 0,92. Olha o gráfico como ele vem ajustando disso. E lá em setembro, ele tem ainda um saldo a distribuir de 0,92. Está extremamente confortável.
Temos que ficar de olho então na carteira, na diversificação da receita do aluguel dele. Vamos olhar o portfólio dele. Nós temos dois principais aqui. Nós temos Vinci Partner com 27%, que é o maiorzinho aqui do quadrado, e temos 18% da Vitacom. O resto ele vem até pulverizando um pouquinho. E aí, você se liga também sempre em alguns indicadores operacionais que ele tem que estar sempre de olho. Por quê? Você tem que olhar qual é o aluguel médio dos contratos típicos, reais dividido por metro quadrado. Então, se você olhar o fundo em si, o Vino está mais barato. Ele está lá com 81,5 em setembro contra um mercado que está trabalhando a 104. Então, ele tem margem ainda para poder subir. Vamos olhar um outro indicador chamado taxa de ocupação média. A taxa de ocupação média está em 99,3 contra 80,9 da taxa de ocupação média do mercado. Então ele tem um indicador bom para isso. Inadimplência líquida média, 0. Desde outubro de 20 até agora, 0. Então ele é um segmento de tijolo que ele está um fundo que está bom. Então vamos, já que falamos de segmento, vamos ver qual é o segmento de atuação dele. 28% está ligado no financeiro, 18% em construção e serviços imobiliários, 12% em varejo, 11% em coworking e assim por diante. Então ele tem uma certa distribuição e o maior peso dele seria os 28%. Financeiro sempre está rodando bem. Construção e serviços imobiliários também está rodando muito bem. Nós estamos falando que ele tem 9 ativos. São Paulo e Rio de Janeiro. A maior parte está aqui em São Paulo. Então, isso traz mais conforto ainda para nós. Então, diante de todos esses indicadores e nós olhamos esses números, vamos olhar duas coisas principais para ver como isso pode gerar algum tipo de problema para frente. Vamos olhar os vencimentos em percentual de receita de aluguel dele. Então, 94% vai só 2025 para frente. Então, teoricamente, nós estamos falando em 21, 22, 23, 24, nós temos um certo conforto aí com os vencimentos dos aluguéis. E como é que está o índice de reajuste em percentual de receita deles? 73% ele está pendurado em IPCA, então ele está surfando. 27% IGPM. Sabemos que o IGPM, como eu falei para vocês, ele está achatando, ele vai diminuir. Então talvez ele sofra um pouquinho nesse momento e o IPCA ele vai ter um equilíbrio um pouquinho melhor, mas lá para frente. Mas ele é um fundo que ele vai estar trazendo bons resultados. E conforme eu falei para vocês, estimativa de distribuição de rendimentos. Este é um cálculo que é feito, se vocês olharem nesse gráfico, rendimento distribuído é o azulzinho, ele vem rodando e o último que ele distribuiu agora foi 0,65, aí ele tem um limite inferior que ele está estimando e o limite superior. O limite superior, ele teoricamente até final do ano, com essa estimativa que eles estão trabalhando, ele pode distribuir de até 0,72 por cota. E em dezembro, o limite inferior seria 0,50 por cota. Então, tem uma perspectiva boa. Você vê? Ele está diversificado por segmento. Os indicadores operacionais dele, que é o aluguel, lá médio dos contratos, mais a taxa de ocupação, o índice de inadimplência, a diversificação do portfólio dele, está bem. E o que te chamou mais atenção é o que eu cantei, Resultado acumulado de não distribuído final, que é o valor de cota de 0,92. Então, estamos falando que ele está bem alinhado com o fundo IFIX, então não está perdendo tanto, não está muito caro, está num preço justo e, segundo a expectativa do Focus, nós estamos falando de um IPCA de 8,51. Então tem que ficar ligado que com esses valores todos, nós anualizamos o dividend yield dele, está em 13,62. Então, se eu embutir um gross up, que é aquela, só lembrando que é o que permite adicionar uma taxa livre fictícia sobre um valor de ativo livre. Se eu colocar 15% de imposto de renda,
esse número vai para 16,18%. Então, é um fundo que talvez você olhe para ver se efetivamente ele se encaixa dentro da sua estratégia no momento de diversificação e ainda está com uma taxa boa, tanto de ganhos quanto para você estar entrando ou aumentando. Então, se você não é inscrito no meu canal, inscreva, like, senta o dedo aí, esparrama isso. Por quê? 16,18 de dividendo anualizado num fundo de tijolo não é para qualquer um. Não é uma recomendação, mas vai ser que é investimento. Forte abraço. Vem!